Boa noite a todos. Que alegria. Olha, é muita emoção, Peinha, e muita gratidão, né, pelo seu convite. E eu fico imaginando, como você falou, 100 anos. Gente, é um século. E eu tenho até que tomar cuidado, né, porque a gente se emociona, porque a gente vê que hoje, além de todos aqui encarnados, tem uma multidão de desencarnados. Porque o Centro Espírita, toda casa que é erguida sobre a terra com o intuito de fazer o bem e de levar o Evangelho de Jesus, é um ponto de luz. Então a gente imagina 100 anos, como você falou. Hoje temos a liberdade religiosa. Podemos escolher qualquer religião que queremos seguir, qualquer culto, e praticá-lo livremente. Temos a proteção pela lei. 100 anos atrás, a realidade era muito diferente. Infelizmente, as pessoas, por desconhecimento, por ignorância, né, perseguiam aqueles que pensavam diferente. Principalmente trazendo algo, né, falando com os mortos. Então você imagina como isso, num lugar pequeno como Itaocara, né, isso com a maioria das pessoas tendo as religiões tradicionais, surge algo assim. E não é por maldade, a gente sabe que não, porque tudo aquilo que é novo e diferente do que a gente conhece, a gente tem medo. E com medo nós agimos das piores formas. Então foi muita luta, né, para esses pioneiros de conseguir instituir essa casa, né, no amor, no trabalho, na perseverança, principalmente com o comprometimento de levar o Evangelho do Cristo na sua simplicidade. Porque o Evangelho do Cristo é isso, ele é simples, ele é amor, né? Ele abarca todos, independente de credo, de situação financeira, e essa é a grandiosidade. Então, celebrar o centenário de uma casa espírita é muito mais do que a gente falar de uma data simbólica. É algo muito maior, é reconhecer 100 anos de trabalho. Eu fico imaginando quantas lágrimas não foram secadas, quantos espíritos encarnados e desencarnados foram esclarecidos. Isso não tem número, se a gente for pensar, porque o bem, quando ele é feito, ele vai irradiando como uma onda, e isso vai atingindo quantas famílias, né? Como que isso mudou a situação, não só de Itaocara, mas de todo o nosso planeta, né? A vibração, então é muita responsabilidade, e a gente precisa não só olhar para o passado, mas a geração atual tem grande responsabilidade de manter esse trabalho e de manter esse futuro para as novas gerações. Quantos jovens aqui hoje, isso é maravilhoso, porque através de vocês esse trabalho vai continuar crescendo e crescendo. Então que a gente possa ter essa responsabilidade e entender, né, que o Evangelho do Cristo, ele é imensurável. E ele será eterno, para sempre. Então, temos essa oportunidade de sermos gratos hoje por toda essa história, por esses pioneiros, por esses espíritos que com certeza estão aqui hoje. Eu não tenho esse dom da mediunidade, mas a gente tem certeza porque a gente sente isso, né? Esses primeiros trabalhadores
podem ter certeza que eles continuam aqui apoiando, fortalecendo, porque todos nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas dores e temos também, ao lado disso, muito apoio, muita proteção, principalmente quando a gente se encontra comprometido no trabalho do bem. Então essa proteção ela é multiplicada e hoje a gente tem certeza disso, que esses pioneiros estão aqui fortalecendo essa geração atual e a nova geração que vai continuar esse trabalho por mais 100 anos e por aí em diante. Porque o Evangelho de Jesus é essa verdade eterna, que estará presente em todas as épocas, em todas as eras. E trazendo isso, né, porque a gente vê, nós vemos a Casa Espírita, né, todos nós chegamos aqui por alguma situação, né, a gente costuma falar ou é pelo amor ou é pela dor, ou até pelos dois motivos ao mesmo tempo. E isso é maravilhoso, porque isso é que Jesus quer de nós, que a gente dê abertura para Ele. E aqui na Casa Espírita, sendo um local de esclarecimento, de trabalho, e muito mais do que isso, de consolação, né? De mostrar que todos nós temos um passado, mas Jesus não vê o nosso passado, Jesus vê o que nós somos e Ele nos ama a si mesmo e Ele sabe qual é o nosso potencial, da nossa capacidade, do que a gente pode se transformar. Então a gente vem à Casa Espírita para receber isso e é maravilhoso, né? Participar dos estudos, dos trabalhos, receber o passe magnético. Só que Jesus quer muito mais da gente. Ele quer entrar na nossa casa, fazer parte da nossa vida, no nosso dia a dia. As religiões, todo templo religioso, seja ele qual for, que prega o amor, a fraternidade, pode ter certeza que Jesus está lá. Mas nós precisamos levar ele para dentro do nosso ambiente doméstico. E o tema de hoje foi sugerido pelo Antônio João. Antônio João, uma das vezes, né, Peinha, que eu venho de carona com a Peinha e com o Antônio João, e o Antônio João sempre fala assim: palestrante nenhum fala sobre o Evangelho no lar. Palestrante, não é, Antônio João, não é verdade? Palestrante nenhum fala sobre o Evangelho no lar. E eu fiquei com aquilo, falei, eu ainda vou preparar um estudo sobre o Evangelho no lar. E nada melhor do que esse livro, Jesus no Lar, que foi psicografado por Chico Xavier e foi ditado pelo Espírito Neio Lúcio. E essa página inicial, que a Peinha leu, é a introdução, que foi ditada por Emmanuel. A grande maioria dos livros, né, que os outros espíritos ditavam a Chico, a grande maioria, a introdução, o prefácio é ditada por Emmanuel. E Emmanuel, gente, esse livro foi publicado em 1949. O livro é mais recente do que o Centro Espírita Fraternidade. Tanto que na mensagem ele fala há quase 2 séculos. Agora já temos mais de 2 séculos da mensagem do Cristo. Emmanuel nos questiona aqui, para a gente poder refletir, qual é a nossa relação com Jesus. Ela está restrita somente ao templo religioso, ao centro espírita? Ou ela pode ser ampliada? Porque Emmanuel nos fala aqui na introdução, que descreve que a humanidade, isso todos nós costumamos enxergar Jesus de maneiras limitadas e fragmentadas. Vemos Jesus, né, os estudiosos olham para o Cristo e é aquele personagem histórico, né, que dividiu a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Os teólogos, né, têm muitas interpretações sobre os seus ensinamentos,
quantas guerras, né, foram instituídas em nome de interpretações, enquanto que o Cristo só veio falar de amor, de perdão, né, de renúncia. Para os filósofos, aqueles debates intelectuais que às vezes não chegam num resultado, né, útil, porque Cristo veio, seu ensinamento, para ser utilizado por todos, né, indistintamente. E para muitos religiosos, assim como nós que temos uma crença, que temos uma religião, somos praticantes, nós vemos o Cristo somente como esse socorro na hora que a coisa aperta, né? Aí começou a apertar, e ele, ai, Jesus, me socorre, né? Eu estou aqui. E o Cristo é muito mais do que isso. Ele quer ter intimidade conosco. O ser humano, frequentemente, né, nós falamos de Jesus, nós estudamos Jesus, nós discutimos e muito Jesus, pedimos ajuda a Jesus, mas nem sempre vivemos com Jesus. E nos mostra que a verdadeira compreensão do Evangelho nasce quando a gente percebe que o Mestre, acima de tudo, é o renovador da vida de cada um. Essas são palavras de Emmanuel. É isso para Cristo veio. Cristo veio para nos renovar, para transformar consciências. Ele não veio para impor nada a ninguém, ele não veio julgar ninguém. Ele veio para nos transformar internamente. E assim, o Evangelho de Jesus deixa de ser essa teoria meramente religiosa e passa a ser um caminho de renovação espiritual. É assim que a gente precisa começar a olhar para o Evangelho de Jesus. É um caminho a ser traçado. As parábolas de Jesus, cada vez que a gente estuda, seus ensinamentos é como se fossem camadas. É tão interessante que você apresenta uma parábola para uma criança, ela vai tirar o ensinamento daquilo ali. Depois você vai para o jovem, ele vai ter uma ampliação daquele entendimento. Depois já para o adulto, vai ter outra visão. Conforme a gente vai tendo experiências, os ensinamentos do Cristo, eles vão sendo modificados. O ensinamento é o mesmo. Quem que é modificado? Somos nós. O nosso amadurecimento, a nossa forma de ver aquele ensinamento. E aí vem o questionamento: nós estamos fazendo o que com isso? Nós estamos dando abertura para que esse amigo celeste entre em nosso lar? Como que a gente vai fazer isso para levar ele para dentro da nossa casa? Porque Jesus precisa deixar de ser essa figura venerada, pendurada nas paredes, na cruz. A cruz tem um símbolo muito importante, nos mostra a lição de humildade e de amor a Deus e à humanidade. Mas nós precisamos tirar Cristo da cruz e trazê-lo para o nosso lado, porque ele é nosso amigo. Tem um livro do aquele juiz, isso, José Carlos de Luca, é o Amigo Jesus. E ele fala muito disso, da gente criar essa intimidade com Jesus como amigo. E como a gente vai fazer isso? Trazer ele para o nosso convívio, no nosso dia a dia. E a gente pode pensar, mas isso é muito difícil. Não é. É muito mais fácil do que a gente pensa, né? E Neio Lúcio, nesse livro, nos mostra isso. Porque já no início, o primeiro capítulo, né, mostra Jesus aonde? Na casa de Simão Pedro. Por isso que Emmanuel fala que a casa de Simão Pedro hoje, todas as casas, todos os lares. Jesus andava com seus discípulos e vivia nas casas dos familiares de seus discípulos, nas suas viagens, nas suas andanças.
no meio dos simples. Jesus não chegou e foi lá para o templo e começou a pregar e se mostrou: eu sou o Messias. Não, ele nasceu numa estrebaria e depois ele foi aparecendo para os pescadores, para os doentes, para as prostitutas. Foram para essas pessoas que Jesus se mostrou e frequentava os lares dessas pessoas. E aonde ele trazia o seu evangelho? Era na mesa de jantar dessas famílias, na casa de Simão Pedro, conversando com sua sogra, na casa de João, né, junto com seus pais. E assim ele foi fazendo o seu evangelho de amor. Então, Neio Lúcio, nesse livro, nos retrata o mestre sentado à mesa com essas famílias, convivendo com elas, acolhendo as crianças, orientando os corações aflitos. Ele caminhava sempre entre as pessoas mais simples e ensinava através dos exemplos do cotidiano, da vida ali, as coisas do dia a dia, né? Todo seu evangelho, ele fala das ovelhas, ele fala do semeador, ele fala da pesca. Ele pegava coisas do dia a dia, na vida daquelas pessoas simples, né, humildes, e trazia essas verdades eternas. E aí a gente vê que ele não desejava as multidões, ele não desejava ser adorado, ele não desejava ser colocado num altar dourado. Ele sempre quis intimidade, intimidade espiritual. Por isso que ele transformava essas casas nesses lugares de consolo, nesses templos de oração. E Neio Lúcio fala aqui também que o evangelho, ele não foi criado para permanecer apenas nos templos religiosos. O evangelho nasceu para circular nas conversas do dia a dia, no café da manhã, na mesa na hora das refeições, nas salas simples, né? Nas conversas com os familiares, nos reencontros afetivos. Nós precisamos falar de Jesus. E é justamente aí que está o desafio da atualidade. Porque muitas das vezes nós não convivemos com as pessoas da nossa casa. Não fazemos uma refeição todos juntos. Não temos mais esse hábito, porque na correria do dia a dia, sabemos, temos muitas responsabilidades, mas precisamos parar, nem que seja um pouquinho, uma vez na semana, né, e reunir com os nossos familiares e falar de Jesus, tentar fazer uma refeição todos juntos, pelo menos uma vez por dia, e se isso não for possível, pelo menos uma vez na semana. Porque quando a gente começa a colocar Jesus dentro da nossa casa, as coisas começam a se modificar. A nossa maneira de falar se modifica. A forma como nós tratamos as pessoas que convivem com a gente. As nossas reações emocionais se modificam também. E as nossas escolhas. A gente começa a ter mais cuidado no falar, no agir. Por isso que Jesus no lar é um chamado muito atual, porque é transformar a nossa casa nesse ambiente de presença espiritual elevada. A doutrina espírita traz na sua literatura uma enormidade de exemplos falando que é o lar, é ali, é o primeiro ponto, é a primeira escola, é a escola das almas. É ali que tudo acontece. É o forno que vai nos preparar para a vida. Então é ali que a gente precisa deixar Jesus morar, crescer ali. Precisamos sim do trabalho coletivo na casa espírita.
Precisamos nos dedicar aos estudos aqui na casa, porque quando a gente estuda em conjunto, a gente aprende muito. Precisamos do passe magnético que renova as nossas energias. Precisamos do consolo no atendimento fraterno. Precisamos do convívio, né? Que alegria hoje, né? Todo mundo se reencontrando, se abraçando, isso é maravilhoso. Isso enche a alma da gente de uma felicidade que não tem preço, né? Reencontrar pessoas queridas, isso é maravilhoso. Mas como nós estamos cuidando da nossa casa? Porque Jesus quer ser o nosso amigo. A gente acha que não é. Jesus quer ser o nosso amigo. E o seu evangelho mostra isso a todo tempo. Ele com Pedro, ele sabia quem era Pedro, todos os defeitos, as suas imperfeições, as suas mazelas, as suas dores, os seus defeitos. E mesmo assim, ele viu quem, Pedro? Ele viu isso? Não, ele viu: você será a pedra angular, quer dizer, você será a base do meu evangelho. Quando eu não estiver mais aqui, vai ser através de você que a minha igreja, né, que o meu evangelho vai seguir. E é isso, e ele vê isso em nós. Mas para isso a gente precisa construir essa intimidade com ele. E principalmente construir como? Através da convivência, a presença constante. Pode continuar. Tá? Eu tô olhando para ela, é muito linda. Então, essa amizade a gente vai construir com Jesus através do diálogo, né? Da confiança. Estamos confiando em Jesus? Porque eu vejo hoje o mal do século é a ansiedade. Estamos cada vez mais ansiosos. Aí falam que a ansiedade é excesso de futuro. Mas já tem muitos estudiosos vendo que um dos melhores remédios para a ansiedade é a construção da fé viva. Isso tem artigos, estudos científicos. Não estou falando de achismo, não. Isso foi publicado na Super Interessante, já deve ter uns 6 a 7 anos. Do poder da fé. Porque é algo íntimo. Agora, não é algo que vai ser externo. Nem se Jesus chegar para a gente e falar, ó, eu estou aqui, não é algo interno. É uma construção diária. Não é uma vez na semana, não é uma vez no mês. Isso é todo dia, da mesma forma como a gente acorda, escova os dentes, tomamos o banho. A gente precisa construir essa relação com Jesus e fortalecer a nossa fé. Porque somente através disso a gente vai conseguir se fortalecer para as dificuldades da vida. Porque Jesus não promete que não teremos problema. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Não foi isso que Jesus nos falou? E deu o exemplo disso. O Espírito puro passou por tudo que ele passou injustamente e manteve a calma, a serenidade, e ainda pediu a Deus que perdoassem todos aqueles que estavam ali, né, lhe maltratando. Então, ele viveu esse exemplo. Então, ele é verdadeiramente nosso amigo. E essa amizade, como toda qualquer amizade, requer dedicação, requer atenção, cuidado, intimidade, né? Que o Zé Carlos de Luca fala muito disso, dessa intimidade que precisa ser construída. E aí a gente fica pensando, vamos imaginar uma situação. E se Jesus hoje
viesse visitar a nossa casa, batesse lá na porta, né? Chegasse ali, como estaria esse ambiente? Eu sei que a gente se preocupa muito com a limpeza, né? Temos a preocupação de manter a casa limpa, cheirosa, arrumada, temos esse cuidado. Mas eu acho que é o meu celular não, está no silencioso. Temos esse cuidado, mas Jesus não está preocupado com isso, não. É outro ambiente. Que palavras ele ouviria dentro da nossa casa? Quais seriam os sentimentos que ele perceberia entre as pessoas que moram ali? Quais seriam as vibrações que ele sentiria? E aí vem uma grande verdade, ele já visita. Ele já visita. Sempre que a gente faz uma prece sincera, sempre que a gente escolhe se calar diante de alguma resposta ríspida, sempre que a gente tem o poder de perdoar aqueles que moram ali com a gente, quando a gente renuncia à agressividade, quando compreendemos aqueles que vivem conosco, quando cultivamos esse amor dentro de casa. E tem uma outra coisa, quando a gente realiza o evangelho no lar. Eu não vou perguntar aqui quem faz o evangelho no lar, porque a questão não é essa. A questão hoje, de verdade, independente, se alguém aqui já faz, continue fazendo. E quem ainda não faz, comece a fazer. Não é porque eu estou pedindo não, gente. Vocês não imaginam o benefício que é. Porque nós não temos a noção do invisível que nos rodeia. E Jesus deixou isso muito claro. Onde quer que estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Ele está aqui hoje. E ele também está no nosso lar. E às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho tempo, né? A minha vida é muito corrida, minha família não quer, só eu que frequento o centro, ninguém mais vem. Então, não importa, faça sozinho. No início, experiência própria, eu esquecia, tá? Esquecia mesmo. Tinha que colocar alarme para lembrar. Botei o bilhetinho na porta da geladeira e esquecia, mesmo assim, esquecia. Por quê? Todas as vezes que a gente... Porque você fazer o evangelho no lar, gente, olha o poder que é isso. Você coloca Jesus dentro da sua casa. Isso não sou eu que estou falando, não. Tá aqui, ó, nos livros da doutrina espírita, né? Toda vez que a gente vai ampliar a nossa consciência para algo maior e melhor, existe uma resistência. Leon Denis fala disso muito bem nas suas obras. E essa resistência, a gente às vezes acaba desistindo quando ela começa. E é justamente aí que a gente precisa perseverar, que a gente precisa persistir. Eu esqueci, lembrei, marquei meu culto no lar para segunda-feira, 6 horas da noite. Fui lembrar, já era 11 horas da noite. Faça às 11 horas da noite. O vizinho tocou a campainha, alguém vai lá atender e o restante da família continua fazendo. A criança começou a chorar, né? Vocês que têm a criança pequena, coloque ela para participar, não deixem de fazer. Preparem histórias que envolvam as crianças, principalmente os jovens, as crianças. Eles são essenciais na presença, na realização do evangelho no culto do lar. Que às vezes assim, a criança vai atrapalhar. Não, a criança ajuda, sempre ajuda. O jovem ajuda. Então, que a gente possa se comprometer, não comigo, mas com Jesus e principalmente com a gente mesmo. Que isso é um benefício enorme
para nossa própria vida. E depois vocês me contam, porque as mudanças serão sentidas. Não no outro, mas na gente. Porque a gente começa a entender muita coisa. Porque ao estudar, né, o Evangelho de Jesus dentro da casa, na verdade ali nem é um momento de estudo. Ali é um momento de reflexão. De olhar, de ler aquela mensagem, por mais simples. A duração é de 10 a 15, a 20 minutos no máximo. E a gente pega aquilo ali, conversa, a gente traz Jesus para aquela mesa, para aquele ambiente. E isso tem um poder enorme, vibratório, diante dos encarnados e principalmente dos desencarnados. Porque sabemos que temos uma multidão de desencarnados nos rodeando. Isso está no Livro dos Espíritos. Kardec questiona o Espírito de Verdade sobre, né, a influenciação dos desencarnados sobre os encarnados, e o Espírito de Verdade fala que ela é tão grande, que eles é que vos dirigem. Então, a nossa vibração, alterando, melhorando, a gente vai começar a ser dirigido por Jesus. Olha a diferença. Mas para isso, a gente precisa abrir esse caminho para ele. Porque ele não consegue entrar nas portas trancadas, né, do nosso ego, da nossa raiva, da gente achar que a culpa é sempre do outro. Porque nós sabemos, né, a grande escola das almas é o nosso lar. Lá nós temos muitos amigos, mas temos também, não vou falar inimigos, porque nós não somos inimigos de ninguém. Nós temos ali espíritos que nós temos necessidade de reajuste, que temporariamente ainda não são nossos amigos, mas que tornarão um dia. Então, que a gente possa se comprometer com isso. Porque quando a gente começar a levar Jesus para dentro da nossa casa, a gente tem a falsa ideia que os problemas irão desaparecer. Gente, eu frequento o centro, eu recebo passe, eu estou participando do estudo, eu estou fazendo o evangelho no lar, mas continua tendo problema na minha vida e vai continuar. Só o que vai mudar é a nossa forma de lidar e viver esses problemas. E a gente vê que Jesus, ele sempre aguardou esse convite para entrar na nossa casa. O exemplo maior, que até o Zé Carlos de Luca traz no livro Amigo Jesus, é de Zaqueu. Zaqueu, como nós sabemos, tem a música belíssima, né? Zaqueu era um publicano. Publicano, na época de Jesus, era considerado o pior tipo de pessoa. Porque ele era o judeu que cobrava impostos dos judeus para o Império Romano. Alguém aqui gosta de pagar imposto? Ninguém. E lá os judeus eram ainda um povo que não era escravizado, mas era submetido ao Império Romano, tinha que pagar esse imposto que não trazia benefício nenhum em troca para eles, né? Não tinha SUS, não tinha nada disso, né? Esse dinheiro todo ia para Roma. Então aquilo tinha muita raiva. E você vê, um judeu para eles era um grande traidor, que ele estava traindo a raça deles. Aquilo era um absurdo. E Zaqueu tinha esse anseio de construir essa amizade com Jesus, de conhecê-lo, de conversar com ele. E Jesus nos conhece. Jesus sabe o nome de cada um de nós aqui. Ele nos conhece profundamente. Então Zaqueu sobe numa árvore, ele era pequenininho, e Jesus, ao olhar, vê Zaqueu, né, desce dessa árvore, que hoje eu pretendo ir à sua casa. Tem tantas coisas nisso aí
porque Jesus poderia, demonstra que Jesus o conhecia, como ele nos conhece, demonstra, Jesus poderia conversar com Zaqueu ali na rua. Não, eu vou na sua casa. É lá que eu quero ir. É aquele ambiente doméstico, é lá que eu preciso chegar. E ele quer isso com a gente também, ele quer essa intimidade com a gente. E ele fala, hoje me convém pousar em sua casa. E Zaqueu ouviu esse pedido, ele não pensou duas vezes. Ele foi e preparou tudo para receber Jesus. E quando Jesus entra nessa casa, tudo se modifica. Tudo. Porque Zaqueu, naquele momento, que era um homem riquíssimo, e pelas decisões dele, vê até que a sua riqueza não foi construída só com fruto do trabalho honesto. Há também ali, ele recebeu algum dinheiro que não era lícito, vamos dizer assim, né? Porque quando Jesus chega lá e é recebido, Zaqueu, a primeira coisa que ele fala, a metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. E todos aqueles que algum dia, né, eu prejudiquei, eu fiz mal, eu vou pagar 4 vezes o prejuízo que eu causei a alguém. Então, olha a transformação na vida desse homem de desapego, e a partir dali, Zaqueu e sua família, né, se transformaram completamente. Só pelo fato de Jesus ter ido pousar na casa dele. Jesus não falou nada com ele, né? Olha só a vibração de Jesus. Jesus falou assim, e aí, Zaqueu, vai continuar nessa vida aí até quando? Jesus não fala assim com ninguém, ele não impõe, ele não julga, ele não condena ninguém. Muito pelo contrário, ele espera calmamente, sem pressa, sem irritação, como a gente, né, quando a gente tem que esperar alguma coisa, como a gente fica irritado, né? Ele não tem irritação, ele espera com toda a paciência o momento que a gente vai deixar ele pousar na nossa casa, pousar na nossa vida, né, como diz a música. Porque essa transformação, ela não acontece no discurso público, não é aqui. Aqui a gente aprende, aqui a gente se fortalece, aqui a gente vem colocar para fora as nossas dores, aqui a gente é consolado, mas essa transformação, ela acontece na intimidade. Lá é de dentro para fora. Porque é muito fácil a gente se manter equilibrado na rua, fora de casa. Agora, dentro de casa é complicado, né? A gente sabe que todos nós temos o verniz social, porque quando chega dentro de casa, diante das diferenças que nós temos com algum familiar, da falta de escuta e de diálogo, porque hoje nós não escutamos para compreender. A gente quer responder, né? A gente escuta para responder. Meu Deus, olha. Perigo a pessoa. A gente escuta para responder, para brigar. A gente não tem o diálogo. Porque diálogo é o quê? Você ouvir o que o outro está te trazendo, refletir, colocar também o seu ponto de vista, as suas questões. Mas não, a gente quer o embate. Porque temos muitas mágoas, todos nós temos, mágoas antigas, reminiscências do passado, trazemos dentro do nosso espírito ainda. Mas Deus é Pai, é amor. Deus não nos coloca num ambiente cheio de inimigos do passado. Ele nos coloca num ambiente que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E tem muita gente ali que foi sempre e sempre serão o nosso apoio. Então a gente precisa, às vezes, parar de dar essa desculpa, né? Porque a gente fala assim, não, é porque um problema com a minha filha, com meu filho, com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai, é porque na encarnação passada a gente teve muito problema, então agora
Mas aí vem agora para quê? Às vezes eu falo, a gente não tem capacidade de amar ainda. Muitas das vezes a gente não tem capacidade de amar, não vamos ser hipócrita, né? Vamos ser verdadeiros aqui. Mas vamos tentar não odiar. Vamos buscar com o amigo Jesus. Pode ter certeza que ele vem, acalma, serena o nosso coração e nos dá o alento para a gente enfrentar essas dificuldades que são necessárias. Hoje a gente ainda não tem capacidade de entender, mas temos que lembrar que o nosso espírito é eterno, ele é imortal. E ele vai chegar o momento e vai ver, aquilo que aconteceu lá em 2026 era para isso, né? Então, é assim a pedagogia de Jesus. Tanto que os ensinamentos dele trazidos há mais de 2 séculos, né, de 2000 anos, estão atuais até hoje. E cada vez que a gente estuda, a gente está sempre descobrindo algo novo nos seus ensinamentos. Uma coisa também que é muito difícil hoje em dia, o cansaço. Todos nós estamos vivendo hoje a sociedade do cansaço. Então, quando a gente chega em casa, a gente não tem muita paciência para aqueles que lá se encontram. As dificuldades financeiras, quem que não as tem? Todos nós passamos por algum momento da nossa vida por dificuldades. E isso vai minando as nossas relações com os nossos familiares. E a gente começa, né, a criar um ambiente com a vibração mais baixa. Por isso que precisamos nos comprometer de acolher Jesus na nossa casa, como Zaqueu fez. Porque é justamente aí que o Evangelho no Lar, a gente tem que enxergar o Evangelho no Lar como uma ferramenta que vai reaproximar Jesus Cristo vivo, não só da gente, mas dos nossos familiares. Porque o Evangelho no Lar, ele harmoniza o ambiente psíquico, o ambiente físico, o equilíbrio emocional de todos os membros da família, fortalece os vínculos familiares, cria proteção espiritual da nossa casa, auxilia aqueles espíritos que ficam ali, né, nessa vibração em torno de nós, porque você está lendo ali as mensagens de Jesus, educa também moralmente aqueles que participam e vai aproximando a família. E quando nós sabemos que quando ele é feito com sinceridade, os benfeitores toda semana estão ali, eles batem ponto, né? E a gente precisa parar de dar essas desculpas que não tem tempo, que a minha família não quer, que eu não sei fazer, né? A minha casa é muito agitada e eu não sou bom o suficiente para fazer isso. Isso aí, para Jesus, não é nada. Jesus não está preocupado com nada disso. Como eu falei, vou dar aqui a sugestão prática, né? É escolher um dia na semana, olhar e ver minha vida, qual é o melhor dia, seja o dia que for, um horário fixo. Esse horário, no início a gente esquece, eu esquecia muito, né? Então coloca alarme no celular, coloca bilhetinho na geladeira, esse horário fixo. Separa o Evangelho segundo o Espiritismo, até trouxe ele aqui. Quem não tiver, não tem problema. Pode ser uma parábola de Jesus, uma mensagem, que seja qualquer coisa. O Novo Testamento, o Antigo Testamento, qualquer coisa. A Bíblia, né? Um livro que tenha mensagens elevadas que falem de Jesus, né? Que falem desse Messias. Ele não é longo, duração 10, 15, 20 minutos no máximo. Fazer uma prece inicial, não precisa ser uma prece bonita, cheia de palavras rebuscadas, é prece simples, sincera, do fundo do coração.
É isso que Jesus quer, assim, a nossa verdade, a nossa sinceridade, né? Não quer palavras bonitas, espontânea, né? Não precisa ser longa, pedindo a proteção, né? Daquela casa, que os benfeitores, que Jesus Cristo, né, possa se fazer presente, que a gente possa compreender a mensagem que vai ser lida aqui nessa noite, ou nessa manhã, nessa tarde. Aí lê um trecho do Evangelho, como eu falei, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, mensagens edificantes, páginas desse livro, que esse livro é maravilhoso, ensinamentos de Jesus, e depois uma conversa breve com os participantes. Se não tiver ninguém, conversa sozinho. É maravilhoso, tentem, que é muito bom. Eu pratico isso direto e segundo a neurociência, é uma excelente ferramenta, tá? De ativar a nossa criatividade, a nossa inteligência, tá? Não é coisa de doido não, falar sozinho, é legal. Então, conversar brevemente sobre aquela leitura, comentar. Não é o momento de você cobrar o outro. Tá vendo aqui, ó? Tá falando aqui, ó. Ó, igual você faz, tá vendo como é que você tá errado? Não é o momento disso. O momento ali é de fortalecer os vínculos, não é para causar mais briga, né? E refletir e aprender juntos, porque todos nós temos defeitos, todos nós temos coisas a serem modificadas. Fazer a vibração e a prece final. Vibração que pelos nossos familiares, nossos amigos, pelos enfermos, por toda a humanidade, pelos espíritos sofredores, né, por aqueles que estão nos hospitais. Então, que a gente use esse momento para agradecer, né, a proteção, a força, pedir coragem, né, ombros mais fortes. E pode também colocar água, como tem aqui, olha, a jarra, pode colocar uma água, porque pode ter certeza que os benfeitores irão ali fluidificar aquela água, né? Quando a gente traz Jesus para esse ambiente, toda a vibração muda. E assim, né, faltando agora já 5 minutos para a gente encerrar, encerrando a nossa reflexão nessa noite, eu queria que cada um de nós fizesse esse exercício de imaginar agora, nesse instante, Jesus batendo a porta da nossa casa. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. E ele está ali esperando. Mas não da casa perfeita. Não é a casa da família perfeita, porque isso não existe, né? Não naquela rotina sem conflitos, que é outra coisa que não existe. Na Terra, não. Mas da nossa casa real, da nossa vida atribulada, corrida, dolorida, do dia a dia. Porque Jesus nunca esperou perfeição para estar ao nosso lado. Muito pelo contrário. Ele apenas espera a abertura, sinceridade, boa vontade de recomeçar. Porque todos nós podemos recomeçar. Talvez muitos de nós tenhamos chegado aqui pensando, mas a minha família, né, durante esse estudo, minha família é muito complicada, a minha casa é impossível, né, não tem paz, ou eu ainda erro tanto. Mas é justamente por isso que o Evangelho no Lar é tão necessário. Porque o Cristo não vem para condenar, não vem. Ele vem para iluminar, para esclarecer, para amparar, para acolher. Ele vem para caminhar conosco, porque ele não vem para cobrar a perfeição de ninguém, porque ele sabe que isso nós não temos ainda. Estamos caminhando, somos espíritos errantes. E aí a gente vai perceber que ele, quando a gente começar a permitir, deixar ele entrar, participar das nossas conversas, que a gente transformar a nossa oração
não numa prece repetida de palavras, mas numa conversa, como a gente conversa com um amigo, quando a gente desabafa com um amigo. É isso que Jesus quer da nossa prece, né? Aí as transformações vão começar a acontecer. E não serão transformações externas, porque a transformação será no nosso coração. E eu estou falando aqui que eu sei que muitas pessoas, como eu já falei antes, ninguém às vezes vai topar fazer. Faça sozinho. Faça dentro do banheiro. Se tiver vergonha, a família não aceitar, faça dentro do banheiro. Faça no seu quarto antes de dormir, mas faça. Porque pouco a pouco Jesus vai começar ocupando o espaço. Nas palavras, nos sentimentos, na maneira da gente começar a olhar para o outro. Não é o outro que vai modificar, é isso que a gente precisa compreender. O que vai modificar vai ser o nosso olhar para o outro. Essa que vai ser a diferença. E aí a paz vai começar a aparecer no ambiente doméstico. E a gente vai começar a ter mais força diante das dificuldades, porque elas vão continuar aparecendo, mas a gente vai estar mais fortalecido. Porque o Evangelho no lar, ele não transforma somente a casa, ele transforma principalmente quem nós somos dentro da casa. Por isso eu peço que a gente possa sair daqui hoje, nessa casa que está completando 100 anos de história. Isso é uma dádiva, é um momento de muita gratidão, mas que a gente possa sair daqui com muita alegria no coração. Não com peso, não com obrigação, eu tenho que fazer, porque o Evangelho no lar não é um ritual, gente, religioso, não é. Isso é independente de religião, seja ela qual for. Então que a gente saia daqui com esperança. Esperança que a gente está recebendo um tesouro e a gente vai levar aquele tesouro para dentro da nossa casa, para aqueles a quem nós convivemos e que se não amamos ainda, mas que precisamos aprender a amar. Então que a gente use isso e aos poucos a transformação vai acontecer. Porque Jesus sempre permanece, Ele sempre está, Ele nunca foi, Ele sempre está. Nós é que não queremos enxergar, porque se a gente parar um pouco, refletir, tirar as vendas do orgulho, do egoísmo, que nos cegam tanto, e nos deixam também muito surdos em muitos momentos, a gente vai ver que Ele permanece e com isso a esperança ela vai florescer dentro da nossa casa. Então muita paz a todos, que possamos aproveitar esse momento, elevar, fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por esse momento, esse banquete de luz, Senhor, que estamos aqui tendo a oportunidade de falarmos do Seu nome, do Teu amor, dos Teus ensinamentos, nesta casa que hoje completa 100 anos de fundação. 100 anos de Evangelho, de luz, de paz. Quantos corações consolados, Senhor. Então te pedimos que derrame sobre todos nós aqui presentes a Tua luz, o Teu amor. Que possamos abrir os nossos corações para recebê-lo na nossa casa, não só a nossa casa física, mas principalmente no nosso coração. Te pedimos, Senhor, que fortaleça a nossa boa vontade de seguirmos os Teus passos, refletindo sobre os ensinamentos da noite e nos comprometendo contigo e conosco mesmo de colocar essa prática tão simples, essa ferramenta simples, mas profundamente fortalecedora e necessária neste momento de transição planetária, que temos tantas dores, tantas dúvidas, tantos sofrimentos vindo à tona, que possamos lembrar de Ti no nosso café da manhã,
nas nossas conversas amigas, no nosso ambiente de trabalho, onde quer que estejamos, Senhor, que possamos estar conectados à Tua luz e à Tua paz. E que Teu Evangelho de amor possa cobrir todos os corações, enchendo-nos de fé, de esperança, de confiança, de que somos, sim, Teus filhos eleitos, escolhidos, somos ovelhas do Teu pasto e o Senhor é o nosso bom pastor. E te confiamos a nossa vida, a nossa casa e o nosso coração. Abençoe a todos os benfeitores desta casa centenária, fortalecendo também não só a estrutura física desta casa, mas a sua estrutura espiritual, e que ela continue sendo essa escola de amor, de acolhimento, de consolação. Obrigada por tudo, que o Senhor nos abençoe a todos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Oh